Olá, olá, meus alunos e alunas do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Afonso, né, professor Afonso aqui falando mais uma vez com vocês. E hoje vamos dar início à nossa segunda aula de ciência. Hoje vamos iniciar o módulo 2, ok, gente? E o assunto é seres vivos microscópicos. Bom, essa é a agenda. Eu vou deixar nas observações na tarefa, certo? Bem mesmo no mural lá do aplicativo, ok? A nossa agenda é sobre o ser vivo microscópico, especificamente as bactérias, tá? Então hoje a gente vai falar sobre as bactérias. A atividade vai ser da página 193 e 194. Bom, mas antes de dar início à nossa atividade, vamos fazer a correção de algumas atividades da aula anterior. Essa aula especificamente aqui, gente, foi alguns vídeos que eu postei antes da da retomada, né, das férias agora, né? Então essa aula aqui foi aquelas primeiras aulas que a gente postou logo no iniciozinho do isolamento social, certo? Alguns alunos fizeram ela agora, né? Eu vou falar aqui bem rápido mesmo por cima para a gente não se estender muito, tá? Então, a questão fala o seguinte, né? Só essa questão aqui. Em alguns locais do planeta Terra existem os chamados geysers, né? Essa é uma pronúncia inglesa, tá, gente? Britânica. Eles são jatos de vapor e água. Eles são jatos de água e vapor de água quente lançados na superfície terrestre em intervalo de tempos regulares, né? Então aí embaixo você tem aí a ilustração de um geyser, né? O que é na verdade esse geyser, né, gente? Pessoal, são fontes de água, né, que eles se encontram em locais que têm atividade vulcânica, tá? E devido à pressão que essa água que está debaixo da terra sofre, essa água ela vai para o solo, ele vai em forma de jato de água e vapor aquecido, né, gente, por conta dessa pressão, tá certo? Aí a primeira questão diz o seguinte, ó, qual é a fonte de calor que aquece a água dos gases? Bom, eu acabei de falar que eles ocorrem geralmente em locais que têm atividade vulcânica, né? Então é só a gente lembrar da aula do professor, né? Na aula passada do professor, né? Se ele ocorre em locais que têm atividade vulcânica, então a fonte de calor é o interior da Terra, mais especificamente o manto, né, gente? Então é o manto que aquece essa água, ok? Item B. De acordo com o esquema, como a água das chuvas pode ser relacionada aos geysers, né? Só um minutinho, pessoal. Bom, como é que a água da chuva, né, eles estão relacionados com o geyser? Bom, para ter água debaixo do solo, eles têm que vir de algum lugar, né, gente? Então, a água da chuva, eles funcionam como um abastecedor, né? Então, a água da chuva ela está abastecendo as reservas subterrâneas de água. Essa água, ela é aquecida pelas camadas internas da Terra e extravasada na superfície terrestre em intervalos de tempos regulares, né, gente? Então, a água da chuva ela está relacionada dessa forma, né? Ela está relacionada abastecendo esses locais, certo, gente? E embaixo ele está pedindo para você fazer uma pesquisa em livros e em sites na internet sobre a existência de gases e de águas aquecidas pelo calor interno da Terra no Brasil, né? Então você vai anotar no caderno. Aí são mais de cunho pessoal, né? Então o objetivo dessa questão é você desenvolver a capacidade de pesquisa, tá? E a seleção de fontes adequada, tá, gente? Então é muito importante vocês observarem as fontes que vocês vão elaborar o texto, né?
que eu vou querer? Eu espero que vocês comentem que o Brasil, eles não tem gases, né? O Brasil, eles não tem gases, por quê? Porque no Brasil, a gente não tem vulcões. No entanto, o calor do interior da Terra pode ser utilizado para lazer nas chamadas fontes termais, né? As fontes termais são localizadas em que a água que emerge na superfície é previamente aquecida nas camadas internas da Terra, como as águas aquecidas do Rio Quente, né, no estado de Goiás. Esses locais são os importantes pontos turísticos no Brasil, né? Então, pessoal, aqui a gente não tem geyser, né? A gente tem fontes de águas termais, que eles ficam localizados no centro-oeste do país, né? Mais especificamente no estado de Goiás. É interessante você observar o seguinte, gente, ó, que embora que a gente não tenha geysers, né, aqui no Brasil, essas águas, né, essas fontes de águas termais, ela também tem calor, né? Então o manto ele está aquecendo de alguma forma, tudo bem? Bom, que a questão que eu passei para vocês, né? Ele diz assim, ó, leia o trecho do poema abaixo, certo? Lá em cima daquela serra sai sol toda manhã. Parece que anda o dia inteiro para se esconder no anoitecer. Então vamos lá. Que movimento da Terra pode ser relacionado a esse trecho do poema? Né? Pessoal, é o movimento de rotação, gente. Falamos disso, né? Muito em sala de aula, né? Eu já fiz ilustrações para vocês em sala de aula, que a Terra ela faz um movimento de rotação, tá? Então o trecho do poema ele está falando sobre o movimento de rotação. A respeito do movimento que você citou no item A, responda os itens abaixo. Então, primeiro, qual é a principal consequência desse movimento? Pessoal, a principal consequência é a ocorrência dos dias e das noites, né, gente? Então, os dias e das noites, eles ocorrem por conta do movimento de rotação da Terra. E qual é o tempo aproximado de duração desse movimento? Bom, o tempo aproximado é 24 horas, né? Que é o que a gente costuma dizer que é o valor de um dia, né? Então, é 24 horas, certo, gente? Aí, pessoal, ó, assinale a imagem que melhor representa esse movimento, né? Então, pessoal, o que representa o movimento é esse daqui, gente, ó. Perceba que a Terra está fazendo o movimento em volta do seu eixo. Muitos alunos marcaram esse. Esse movimento é o movimento de translação. Esse movimento ele acontece, certo, no período de um ano, né, quando a Terra ela dá um giro em volta do Sol. O movimento de rotação, que é o que a gente está falando, é esse, gente. É quando a Terra ela faz esse movimento em volta do seu próprio eixo. Tá certo? Bom, e o item C? Converse com os colegas a respeito da parte sublinhada no trecho do poema, né, gente? Aí tá um pouquinho cortado, mas é trecho. Bom, o objetivo dessa questão é fazer com que vocês, né, conversem a respeito do movimento aparente do Sol. A gente sabe que o Sol ele não se movimenta, é só mesmo a gente tem essa impressão, tá? E a gente associar esse movimento ao movimento de rotação. Então, quando o Sol nasce de manhãzinha, até se pôr, né, à tardezinha, acontece que a Terra que fez o movimento de rotação. Tudo bem, gente? Bom, aí ele fala sobre o trecho sublinhado, né? Eu vou falar aqui para você. Parece que anda o dia inteiro para se esconder no anoitecer, né? Então, o Sol, na verdade, ele não anda, né? Ele não se movimenta. Quem está se movimentando é só o planeta Terra. Bom, que as outras questões...
aumentar mais um pouquinho aqui. Que diz o seguinte, ó. Escreva o nome das camadas da Terra indicadas no esquema abaixo, né? Então, o número 1, pessoal, é a crosta terrestre, certo? A crosta terrestre, aqui é a camada mais superficial da Terra, né? O número 2 é o manto, gente, tá? O número 2 é o manto. E o número 3, pessoal, é o núcleo, certo? O número 3 é o núcleo. Aqui você desconsidera, tá, gente? Aqui é uma pergunta que ele está fazendo o seguinte, ó. Por que não existe vulcões ativos no Brasil? Eu já falei para vocês por que não existe, né? Mas eu vou recordar, tá certo? Não existe vulcões ativos no Brasil, porque a região do Brasil, ele está exatamente em cima da placa tectônica da região sul-americana, tá, gente? Então, o Brasil ele está localizado numa região privilegiada, né? Geralmente os locais que ocorrem, que tem vulcões, né, são as regiões que estão mais próximo da ponta ou da beira da placa tectônica, tá? Então, como o Brasil ele está em cima da placa tectônica sul-americana, a gente não tem vulcões ativos, né? Ok? Terceira questão. Ilhas são porções da crosta terrestre cercadas por água, né? Algumas ilhas se originam da erupção de um vulcão, como as ilhas do arquipélago de Fernando de Noronha, né? Então, pessoal, aqui você tem a visão do Fernando de Noronha. Deixa eu ver se eu... Ó, vendo, ó? Tá? Então, a vista aérea do arquipélago de Fernando de Noronha. Aí o item A. Assinalem que porção da crosta terrestre ocorreu a erupção vulcânica que deu origem ao arquipélago da imagem acima, né? Ocorreu, pessoal, na Oceânica, né? Então, a porção da crosta terrestre que ocorreu a erupção vulcânica foi na Oceânica. Se fosse continental, não seria uma ilha, né? Se fosse continental, teria sido dentro do Brasil, né? Fernando de Noronha, ele não está dentro do Brasil, ele está no meio do oceano, né? Dentro do oceano. Então, foi a crosta terrestre oceânica, tá? Ao longo dos anos, as ilhas de Fernando de Noronha desenvolveram cobertura vegetal. O que ocorreu com a parte das rochas vulcânicas para que isso ocorresse? Bom, gente, ó, o que acontece? Assim como todas as ilhas que tem no mundo, há milhares e milhares de anos que foi formado esse solo, essa região ela teve solo, né? Ela teve terra. Por quê? Porque o magma, quando ele foi saindo da superfície, da crosta, ele foi se resfriando, né? Foi se resfriando e formando uma camada de solo, tá? Aí, com o passar dos tempos, essas camadas de solo, elas foram se tornando férteis, tá? Então, a existência de solo e de outras condições, ela permitiu o desenvolvimento de plantas nas ilhas, né? Formando a cobertura vegetal do solo. Ok, gente? A quarta questão. Ordene as letras seguindo as setas e encontre algumas palavras relacionadas ao ciclo lunar. Tá? Então, a primeira é crescente, certo? A segunda é nova, a terceira é cheia e a quarta é minguante. Tá? Então, as questões embaixo dizem o seguinte: complete adequadamente as sentenças utilizando as palavras que você encontrou acima. Então, a lua nova, tá, não é observada no céu noturno. A gente não consegue ver a lua nova, tá, gente? É tudo escuro. O quarto, o quê? O quarto minguante, gente. Só pode ser o quarto minguante, né? Então, a gente chama quarto minguante ou quarto crescente, tá certo? Então, o primeiro é quarto minguante. É o período oposto ao quarto crescente, né? E o quarto crescente é o período de transição que ocorre. O quarto crescente é o período de transição que ocorre entre a lua nova e a lua cheia. Tá bom, gente?
Item D, a lua cheia, tá? É a fase em que vemos da superfície da Terra toda a fase iluminada da lua. Ok? E vamos para a última questão, que ele diz o seguinte: escreva F nas afirmações falsas e V nas afirmações corretas sobre as usinas geotérmicas. Primeiro, utiliza uma fonte de energia renovável, nesse caso o vento. É falsa, tá, gente? É falsa. O vento, ele não é uma fonte de energia geotérmica, né, gente? Por quê? Porque a energia geotérmica, ela é oriunda, tá? Do interior da Terra, né? Então, a energia elétrica que utilizamos de fontes geotérmicas, elas são retiradas do interior da Terra. Por isso que essa questão é falsa. A segunda, é a principal fonte de energia elétrica do Brasil. Falsa, pessoal. A principal fonte de energia elétrica do Brasil são as hidrelétricas, né? Ou seja, é a força das águas, né? E hoje, aqui no Nordeste, né, na atualidade, temos a energia eólica, que aí sim é uma energia renovável que é provento do vento, né? Que tem a fonte de energia, o vento, que é eólica, que acontece muito aqui no Nordeste. Ok? Terceira, a geração de energia elétrica envolve o calor proveniente do interior do planeta. Sim, verdadeiro, pessoal. A geração de energia elétrica, ela vem do interior do planeta, né? Lembrando que estamos falando de usinas geotérmicas, ok? Hidrelétrica, elas vêm das forças das águas, certo? A eólica, força dos ventos. Então não confunda, gente. Quarta, a geração de energia elétrica apresenta baixo impacto ambiental, verdadeiro, gente, né? Pelo fato de ser uma das fontes de energia mais naturais, que é a energia gerada pelo calor da Terra, elas têm menor impacto ambiental. E última, a energia elétrica é gerada por meio da queima de carvão mineral. Não, pessoal, aí é outro tipo de energia elétrica gerada. A gente chama isso de termogênica. Bom, só corrigindo, gente, desculpa, é termoelétrica, certo? É termoelétrica. Os pais de vocês devem muito bem saber que a termoelétrica, né, é quando vem aquelas bandeiras amarela, bandeira verde, bandeira vermelha, em que a energia vem mais cara, né? Quando nossas hidrelétricas estão bastante vazias, a capacidade de água, e o governo eles utilizam essas outras fontes de energia para gerar energia elétrica, ok? Então são as termoelétricas que utiliza a queima de carvão. Por isso que essa última está falsa. Bom, vamos lá para a nossa aula, né? Ficou bastante grande essa aula, ok? Mas temos aí 10 minutinhos aí que dá tempo a gente explicar, tá? O que são seres vivos microscópicos, pessoal? Ó, os seres vivos microscópicos, eles são encontrados em diferentes locais do ambiente, mesmo onde não podemos enxergá-los, pois existem seres vivos muito pequenos que não podem ser observados a olho nu. Eles são chamados seres vivos microscópicos e podem ser encontrados no ar, na água, no solo e até mesmo nas plantas e nos animais, né? Em você, em qualquer local, tá? Então, aqueles seres vivos que a gente não consegue enxergar a olho nu, chamamos ele de seres vivos microscópicos. Para observarmos seres vivos microscópicos, podemos utilizar equipamentos chamados microscópicos, certo? Esses equipamentos, o que acontece? Eles ampliam várias vezes a imagem do que observamos, permitindo-nos enxergar com detalhes o que não conseguimos ver a olho nu, né? Como, por exemplo, ácaro, bactérias, fungos, protozoários, ok? Então, aí são alguns exemplos, ó. Temos exemplos aqui, ó, de fungos, de bactérias, ácaros, certo?
Isso daqui, pessoal, é vírus, né? Essas imagens aí que está diariamente na nossa televisão por conta do corona. Mas hoje vamos só falar um pouco sobre as bactérias, tá? As bactérias, pessoal, são seres vivos formados por apenas uma célula e geralmente não são observadas a olho nu. Então as bactérias elas são unicelulares, né? Só possuem apenas uma célula, certo? E aí são alguns exemplos de células, de bactérias. Bom, pessoal, aqui ó, é uma colônia de bactéria, tá? E aqui a forma dela microscópica. Algumas bactérias podem formar colônias, né? Que é esse caso aqui, ó. Que são conjuntos formados por várias células e que podem ser observadas a olho nu, né? Então, se você tem uma colônia de bactéria, você consegue enxergá-los a olho nu, como é o caso aqui dessa regiãozinha aqui, ó. Várias colônias de bactérias. As bactérias elas são encontradas em diferentes locais do ambiente, inclusive nos seres vivos. Dentro de nós temos bactérias, nossas mãos, né? Nossa pele tem bactérias. Então, pessoal, no ar que respiramos, na água que bebemos, certo? Então, todo local tem bactéria. Por exemplo, o corpo do ser humano apresenta grande quantidade de bactérias. Tem umas que são boas, tem outras que não, né? Que é esse caso aqui, ó. As bactérias bifidobactérios, né? Bifidobactérios podem ser encontradas no intestino do ser humano. E elas são boas, gente, ó. Elas auxiliam na produção de vitaminas, na digestão e na absorção de nutrientes e estimulam na defesa do organismo, né? Então aqui são alguns exemplos delas. Então, pessoal, nem tudo são males, né? Às vezes, né, ou quase sempre, as bactérias, elas também facilitam a nossa vida, né? Elas nos dão condições favoráveis. Algumas bactérias são utilizadas na indústria alimentícia para produzir alimentos como os iogurtes, né, queijos, vinagres e leite fermentado, tá, gente? Então, tem bactérias, né? Que elas auxiliam também na produção de alimentos. Então, a importância dessas bactérias. Algumas bactérias elas também são utilizadas na indústria farmacêutica, né, na fabricação de medicamentos, por exemplo. As bactérias, por exemplo, quando aqueles medicamentos lá que você tem, que é muito comum, a enterogermina, por exemplo, né, ou Florax, ou Floratil, quando você está, né, com problema intestinal. Esses medicamentos eles são feitos com bactéria, certo? Então aqui, ó, as bactérias elas são essenciais ao ambiente, pois elas participam da decomposição da matéria orgânica, né? Então, por exemplo, morre lá uma plantinha, né? Essa plantinha morre, ou um animal, o local que aquela planta morreu, ou aquele bicho, aquele animal, as bactérias eles vão fazer o processo de decomposição. E aquele local onde aquela matéria se decompôs, ela vai ser um local fértil, né? Outras plantas podem nascer porque aquele local tem muitos nutrientes, certo, pessoal? Nesse processo, restos de plantas e de animais, por exemplo, são transformados em nutrientes que retornam ao ambiente. Então a gente costuma dizer o seguinte, que no mundo, né, a gente não pode destruir a matéria ela se transforma, tá, gente? Eu vou me transformar, você, então tudo se transforma, né? Nada se destrói, tudo se transforma. Esses nutrientes podem ser absorvidos por seres vivos como planta, né? Que foi o exemplo que eu dei agora há pouco. Bom, pessoal, mas nem tudo são flores, né? Bactérias também elas podem causar doenças, né? Então vamos aqui, ó, doenças causadas por bactérias. Apesar das bactérias terem grande importância para o ambiente e para os seres vivos, algumas delas podem prejudicar a saúde do ser humano e causar doença, como é o caso, ó, do tétano, meningite, tuberculose e a cólera, né? Então todos essas doenças aqui, elas são causadas por bactéria. E aí você tem as células, você tem as bactérias de cada doença, né? Então aqui, ó,
Você tem a bactéria do tétano, da tuberculose, da meningite. A meningite geralmente é na cabeça, tá, gente? E da cólera, né? Da cólera geralmente é no estômago, tá certo? Bom, então isso foi a nossa aula de hoje, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. A próxima semana a gente continua sobre os seres microscópicos, né? Aí na próxima semana a gente vai falar sobre os fungos e os protozoários, ok? Então, tenha um bom dia, boa aula, né? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.